A parte 1 dessa série de slides tinha se encerrado uma pergunta, né? É possível fazer pesquisa sem desconsiderar as forças que, como pesquisadores, nos afetam, desculpe, né? Que é aquela questão, é possível nós acessarmos determinada realidade sem nos deixar afetar pelo nosso corpo, já que é a sede das paixões e dos afetos, nesse processo de pesquisar? E a resposta que nós daríamos, nós como analistas institucionais, que fizemos pesquisas cartográficas, a nossa resposta é sim. Mas, para isso, precisamos separar, né? Se nós fôssemos fazer isso, nós temos que separar a pesquisa da intervenção, como faz a pesquisa tradicional. E é justamente, pessoal, isso que nós não fizemos. Para nós, da análise institucional, toda pesquisa é uma intervenção. Então, nós não separamos o ato de fazer pesquisa do ato de intervir. A importância da experiência, então, é direcionando o trabalho da pesquisa no sentido, agora, de fazer saber, ou de fazer e produzir o conhecimento. Eis aí o caminho metodológico da análise institucional ou da cartografia, que é a nossa metodologia. Porque, tradicionalmente, pessoal, vocês sabem disso, de que toda a formação da própria psicologia está assentada em cima desta lógica, deste movimento. Eu tenho primeiro que saber, depois eu vou fazer. Né? E é seguindo mais ou menos esse caminho que eu posso até me habilitar mais adiante a fazer pesquisa. Né? Porque eu tenho que ter muito já incorporada as teorias. Né? Nós estamos aqui dizendo o contrário, que nós podemos, partindo de uma experiência, produzir um conhecimento. Partindo de um fazer, produzir um conhecimento. Por quê? Porque o que está no centro da pesquisa cartográfica é a experiência, é o fazer produzindo um saber. Como eu havia dito na parte 1, os autores que mais nos interessam aqui é Lohan e Guattari. Simon é muito interessante, ele traz um conceito bastante contemporâneo, conceito de transdução, que resumidamente é jogar uma pedrinha no lago, né, e perceber que essa pedrinha vai produzir efeitos, né, isso sintetiza a ideia da transdução, mas nós não vamos explorar isso nesse momento. Isso seria aí talvez um trabalho de uma psicologia institucional 2, né? Cartografia número 2, porque isso implica um aprofundamento teórico, conceitual mais refinado, né? Mas nós vamos poder comentar alguma coisa sobre Lohan e Guattari. Né? Lohan ele articula prioritariamente, e é por isso que esse autor é importante, essa ideia de intervenção e implicação. A gente poderia dizer, né, pessoal, quando nós estamos desenvolvendo uma experiência, certamente isso já nos coloca, nos situa a partir da nossa implicação. Toda experiência envolve algum nível de implicação. Senão não seria experiência. Né? Então, a implicação envolve a dimensão ético-política do fazer pesquisa. Né? Acho que isso é bastante evidente. Né? Quando se fala da implicação, nós estamos falando da dimensão ético-política que envolve o pesquisador no próprio ato da pesquisa. E a intervenção é o que delimita o campo da experiência. Né? Lembrando lá, né, ainda na primeira parte do semestre, quando se falava que o campo de intervenção ele é sempre menor do que o campo de análise. Aqui dou essa indicação novamente. Né? Quando nós temos um campo de intervenção, nós estamos cercando, a partir da nossa própria experiência, né, delimitando melhor o nosso próprio campo de análise. Por isso que o campo da experiência e o campo de intervenção serão sempre menores e mais bem delimitados. Lohan diz que o campo é um conceito metafórico através do qual a análise institucional vai definir suas práticas enquanto campo de análise e campo de intervenção.
Logo, o campo de análise, né, que é aquilo que a gente vai produzir, mesmo sem uma intervenção objetivamente falando, vai modificando o campo de intervenção constantemente e necessariamente. Ainda para Lohan, todo conhecimento se produz em um campo de implicações cruzadas por um jogo de forças. Como nós já vimos na disciplina, né, implicação, né, ou melhor, diz respeito às forças inconscientes, e aqui é o inconsciente institucionalista, lógico, que atravessam constituindo os valores, os interesses, as expectativas, os compromissos, desejos, crenças, isto é, as forças que se instituem como dada realidade, que inclui o pesquisador. Sim, e são forças que atravessam, não são forças que transversalizam, né? Porque são forças que vão vir de experiências passadas, de ideias pré-concebidas, né? De valores já estabelecidos na própria vida do pesquisador. Então, seguindo ainda Lohan, a pesquisa institucionalista é o trabalho de quebra dessas formas instituídas, para dar expressão ao processo de institucionalização. E o que é o processo de institucionalização? Também vimos na primeira parte da disciplina. Esse movimento constante, eterno das instituições, entre o instituinte e o instituído, instituinte e instituído, né? E vão demarcando condutas, posturas, formas de funcionamento. Né? Lembrando que toda instituição que funciona adequadamente, ela está em constante transformação. A gente sempre pode olhar qualquer instituição, do ponto de vista dos movimentos instituintes, aquilo que está em processo de mudança e aquilo que está sendo instituído. Qualquer instituição. Né? Lembro que quando há uma obstaculização, uma barreira desse processo, aí nós temos aquilo que o Lapassagne chamou de burocracia, que é um tipo de relação de poder que retira dos agentes institucionais a sua capacidade e a sua autonomia de mudança e de transformação. Logo, não há lugar para neutralidade do conhecimento na pesquisa e intervenção ou na cartografia, nem do pesquisador, como podemos concluir, né, e de ninguém. Na verdade, todos que estão envolvidos no processo de pesquisa e intervenção estão envolvidos, estão implicados na produção de conhecimento. Toda pesquisa, então, intervém sobre a realidade, mais do que apenas a representa. Vê que lá na pesquisa tradicional, tudo que se retira da realidade, sob o ponto de vista, sob o nosso ponto de vista, é uma representação da realidade. Então, nós já partimos do pressuposto de que não há como representar a realidade. Sempre que nós retiramos informações ou produzimos informações, essa é a melhor forma de se colocar isso, da realidade, nós já estamos, podemos até dizer, produzindo outra realidade. Então, nós não representamos a realidade. Nós intervimos em dada realidade e produzimos outras realidades. Por isso, no processo de produção de conhecimento, há que se colocar em análise os atravessamentos. Olha como essa palavra volta aqui no seu sentido original do conceito, que compõe o campo de pesquisa. Caso contrário, não conseguiremos acessar ou dar passagem aos movimentos de diferenciação. Vê como é importante esse conceito de atravessamento e que vocês tiveram tanta dificuldade para entendê-lo, né? E imagine que muitos ainda estão com essa dificuldade. Se nós não entendemos o atravessamento, nós não entenderemos quais são os valores que estão obstaculizando os processos de institucionalização, ou seja, o eterno movimento entre instituinte e instituído. Então, colocar os atravessamentos em questão e colocar os atravessamentos em questão no ato de pesquisa é fundamental. Mesmo à distância e com um binóculo, vocês vão entender isso claramente, né? Imagine nós com um binóculo, né?
nós pesquisando com binóculos, tá? Um binóculo, de olhar à distância. O observador está sempre implicado no campo de observação. Vê, eu estou aqui agora no meu apartamento, olhando pela janela, né, para fora, e eu posso, com um binóculo, apesar de ser uma paisagem bastante ampla, focar determinada questão, uma casa ou um prédio em construção. Pense bem, pessoal, eu posso fazer uma leitura da realidade, que seria a paisagem, a partir desse ponto. Mas vocês deverão compreender que esse meu foco, através do binóculo, ele pode produzir um entendimento muito diferente se eu tivesse focado em outro lugar, numa outra casa, num outro prédio, né? Então eu posso pegar o prédio em construção ali e partir da ideia de que essa realidade que eu estou colocando sob o ponto de vista da minha observação é uma realidade em construção. Mas talvez eu tenha esse entendimento a partir do foco que eu faço num prédio que está em construção, que é muito diferente das demais unidades aqui de moradia, de prédios, que não estão em construção. Então eu posso distorcer a realidade. Viu como o meu foco, né, ele se coloca, ele pode criar uma outra realidade, e como a maneira como eu dirijo meu foco me implica, né, na maneira como faço a leitura da realidade, neste caso, de uma paisagem. Aqui eu chamo a atenção das referências, né, acho que é importante, que eu não uso apenas uma obra, eu uso aqui a do Eduardo Passo e da Regina Benevides, a cartografia como método de intervenção, da obra Pistas do Método da Cartografia, né? Esse aqui é o capítulo 1, eles denominam pistas como para identificar os capítulos. O Lohan, Análise Institucional e Práticas de Pesquisa, uma obra clássica, né? Aqui está disponível aqui nesse endereço. O texto da Simone Paulon, Análise de Implicação como Ferramenta na Pesquisa e Intervenção, da revista Psicologia e Sociedade, e uma outra, a outra obra clássica, da Rounick, Cartografia Sentimental, Transformações Contemporâneas do Desejo, e, por final, um texto que vocês já conhecem, né, foi houve um grupo, houve uma pessoa que fez o seu podcast a partir dele, né, o conceito de implicação e a pesquisa de intervenção institucionalista. Certo, pessoal? Vamos agora para a aula online. Né? Eu vou ainda demarcar alguns aspectos importantes, talvez eu até vou repetir algumas ideias aqui, mas a ideia é prepará-los para vocês desenvolverem as suas próprias cartografias. Obrigado.